Entenda as origens do 1º de maio, Dia do Trabalhador. Lutas históricas marcam a data. Mais do que comemorativo, o 1º de maio é uma data de luta. Foi assim em sua origem, em 1886, durante uma greve em Chicago, nos Estados Unidos, quando trabalhadores foram agredidos, presos e executados, em meio a reivindicações por redução de jornadas diárias, que duravam até 14 horas. Historiador e professor da Escola de IESE de Ciências do Trabalho, Samuel Fernando de Souza, explica que o episódio é conhecido como a tragédia de Haymarket. Os trabalhadores reivindicavam uma jornada de 8 horas e faziam manifestações contra espaços de trabalho insalubres. Pesquisadora do Departamento de Sociologia da Universidade de Brasília, UNB, e autora de pesquisas voltadas a entender os desafios do trabalho no mundo contemporâneo, Laura Vale Gontijo lembra que a manifestação pela redução da jornada em Chicago culminou com a explosão de uma bomba no local. Isso acabou sendo usado como justificativa para a polícia de Chicago atirar contra os manifestantes, deixando 4 mortos e centenas de presos e feridos. 8 trabalhadores foram acusados de conspiração, mesmo sem evidências diretas, 7 foram condenados à morte, e outros vários a uma pena de 15 anos de prisão. Um dos condenados à morte suicidou-se na prisão e outros 4 foram enforcados. É em memória a esses trabalhadores que se comemora a data, explica Laura Vale Gontijo. Símbolo no Brasil, a data começou a ser comemorada por volta de 1891 em algumas cidades do Rio de Janeiro e, na sequência, em Porto Alegre. Samuel Fernando de Souza, professor da Escola de IESE de Ciências do Trabalho. Foto, Samuel Fernando, arquivo pessoal. De acordo com Samuel, a ideia era de dar ao 1º de maio uma conotação mais comemorativa ao trabalho do que em defesa do trabalhador, a ponto de, logo após o golpe de 1964 ter esvaziado o movimento sindical, ser transformada em uma data de comemoração, uma data festiva, esvaziada do conteúdo político naquele momento que era de luta da classe trabalhadora. Durante o primeiro governo de Getúlio Vargas, de 1930 a 1945, o 1º de maio, até então Dia do Trabalhador, passou a ser apropriado como Dia do Trabalho, data em que, inclusive, Vargas apresentou as leis de proteção ao trabalho e, em especial, a própria consolidação das leis do trabalho, CLT. Novo sindicalismo. De acordo com o historiador, o uso da data volta a ser revertido no final dos anos 1970, quando ocorreu, no Brasil, um amplo movimento conhecido como Novo Sindicalismo. Foi ali que foram retomados muitos dos símbolos da classe trabalhadora, em meio aos movimentos do ABC e dos metalúrgicos, que fizeram surgir o Lula, posteriormente eleito presidente do Brasil, como uma figura principal e liderança naquele momento de lutas pela classe trabalhadora. A data voltou a ser reapropriada durante vários atos contra a ditadura e em prol da abertura da política, detalhou o historiador. Metalúrgicos do ABC fazem ato junto com movimentos sociais. Foto, Paulo Pinto, Agência Brasil Trabalho ou Trabalhador. A pesquisadora Laura Gontijo explica que, ao tentar transformar o Dia do Trabalhador em Dia do Trabalho, as classes dominantes do Brasil tentaram evitar que os trabalhadores tivessem ciência da data enquanto luta por direitos trabalhistas. Professora da UNB, Laura Gontijo é pesquisadora do Departamento de Sociologia e autora de pesquisas voltadas a entender os desafios do trabalho no mundo contemporâneo. Foto, Laura Vale Gontijo, arquivo pessoal. Segundo a pesquisadora da UNB, algo similar acontece com o Dia das Mulheres, tentam transformá-lo em uma data de celebração da mulher, em vez de uma pauta de luta por demandas concretas. No caso dos trabalhadores, a data atualmente visa fortalecer a luta pela redução da jornada de trabalho, por melhores salários, e pelo fim da escala 6x1, entre outras demandas, argumentou. Demandas. Na avaliação da pesquisadora, as demandas atuais dos trabalhadores abrangem 2 espectros em especial. O primeiro deles, segundo ela, é a manutenção de direitos que têm sido constantemente atacados pelas elites do país. Há também lutas visando a ampliação de direitos, exemplifica. Ela cita também a situação daqueles que prestam serviço por meio de plataformas digitais. Não há qualquer regulamentação dessas plataformas que colocam o indivíduo para trabalhar o tempo todo, enquanto o corpo tiver condições físicas para o trabalho, alerta. Tendo por base uma pesquisa feita em 2022, Laura Gontijo disse que os entregadores de aplicativo trabalhavam em média 47,6 horas semanais. Teletrabalho, home office ou trabalho remoto. Foto, Marcelo Camargo, Agência Brasil. Mas em entrevistas com os trabalhadores, constatamos jornadas de até 80 horas semanais, algo que é muito próximo ao que era feito no auge da Revolução Industrial, quando você não tinha nenhum tipo de regulamentação do trabalho. Ainda segundo a pesquisadora, muito se deve ao retrocesso que o poder sindical teve nas últimas décadas, o que resultou também no aumento do número de assédios no ambiente de trabalho, bem como de doenças físicas e psíquicas.
6 por 1 e é nesse cenário que se ampliaram as discussões como a da escala 6 por 1, acrescenta, ao se referir à medida prevista em projeto de lei que tramita no Congresso Nacional, prevendo 2 dias de repouso semanal, em vez de 1 dia. O que é esse debate nesse cenário de tantas empresas, comércios e indústrias com trabalhadores na escala 6 por 1? Em muitos casos, não há sequer um dia fixo para folga. Isso inviabiliza até mesmo o dia para que o trabalhador fique com sua família, para ele descansar ou mesmo para cuidar dos afazeres domésticos. Isso é insustentável. A escala 6 por 1 não possibilita minimamente qualquer atividade social ou de lazer, argumentou Laura Gontijo. O resultado dessa jornada de trabalho, segundo a pesquisadora da UNB, são trabalhadores desvalorizados, desmotivados e submetidos a condições de trabalho extremamente ruins. Redução da jornada. Por esses motivos, segundo a pesquisadora, os debates têm avançado também na direção de uma redução da jornada diária de trabalho para 35 horas ou 36 horas semanais. Essa é uma pauta fundamental da atualidade. Não adianta apenas você colocar o fim da escala 6 por 1 sem estabelecer um limite da jornada diária, acrescentou. Centrais sindicais lançam campanha pela redução da jornada de trabalho para 40 horas semanais, foto, Walter Campanato, Agência Brasil, até porque na escala 5 por 2, com 2 dias de descanso semanal, há o risco de, os patrões, aumentarem o número de horas trabalhadas por dia, para ter, como resultado, o mesmo número de horas trabalhadas, na semana, complementou Laura Gontijo, ao defender que se estabeleça um limite semanal e, também, diário, visando uma escala de 36 horas semanais sem corte de salários. Resistência. A exemplo do que ocorreu quando o Brasil pôs fim à escravidão, muitas empresas se mostram resistentes às mudanças que visam tornar a legislação trabalhista brasileira menos desumana. Tecnologias e mais-valia. A verdade, segundo a pesquisadora, é que, com as novas tecnologias, as empresas ficaram mais produtivas, mas essa benesse acabou não sendo repassada a seus funcionários. Médica digita no computador, tendo seu estetoscópio ao lado, foto, National Cancer Institute, Unsplash, proibida a reprodução. O nível de produtividade das empresas tem sido cada vez maior com o desenvolvimento das tecnologias e com as inovações. Isso deveria mostrar que é possível manter a produção, mesmo com uma diminuição da quantidade de horas trabalhadas. No entanto, o que vemos é que isso não está beneficiando o trabalhador. A jornada de trabalho está aumentando ainda mais, disse Laura Gontijo. A quantidade de mais-valia, diferença entre o que é produzido pelo trabalhador e o que é pago pelo patrão ao trabalhador, fica ainda maior, porque os trabalhadores estão trabalhando muito mais horas e a produtividade tem sido muito maior.